neste computador. Então vamos lá, pessoal. Pessoal do Instagram, eu começo agora e, obviamente, que eu vou disponibilizar no Instagram depois, terminando a mensagem, eu deixo para eternizar aqui a informação. Pessoal do Zoom, eu peço, ó, comunico a todos vocês que está sendo gravado a imagem e o som. Quem não quiser aparecer, quem não quiser licenciar a face, tem que só que tirar a imagem. Se você não tirar a imagem, eu considero que você autorizou o uso dela, porque fica no blog depois. Então, pessoal, boa noite, todos aqui bem-vindos. Mais uma oportunidade que a gente tem aqui de estar junto. Tem muita gente nova, porque, na verdade, nossos grupos têm tido uma grande oxigenação de pessoas, o que é muito legal. Eu não estou aqui para fazer propaganda de ninguém, não, mas a gente está fazendo um trabalho muito legal e as coisas estão crescendo bastante. Então, muito legal que muita gente esteja aqui. Só hoje nós tivemos mais ou menos 200 pessoas agregando no Instagram, agregando nos grupos de WhatsApp. A conta do Instagram esse mês teve 19 mil pessoas agregadas. Então é um negócio muito legal, estou bastante feliz com tudo que está acontecendo e a coisa vai funcionar muito legal e é uma roda de autoajuda e virtuosa que está trazendo muito sucesso e muito êxito para todos nós. Então, muito obrigado a todos vocês estarem aqui. Eu vou tentar fazer com que a gente tenha aqui 1 hora e 10 de grande satisfação conjunta e de divulgação de informação e de conteúdo. Bom, nós vamos falar hoje sobre incorporação imobiliária. Eu vou passar então a compartilhar a informação aqui no grupo. Vou pedir para o Sérgio. Sérgio, está vendo a imagem? Tá adequado? O Sérgio hoje é meu assistente aqui de palco. Sérgio, tá adequado? Eu vou passar um slide para o outro. Você me fala se tá passando slide? Tá passando slide? Então tá bom. Vamos começar então, pessoal. Vamos lá. Então, mais uma vez, as pessoas vão entrar com calma e a gente vai trabalhar junto aqui. Um minuto. Agora sim. Bom, vamos lá. Nós estamos com 300 pessoas no Zoom e estamos com 84 pessoas no Instagram. Vamos iniciar. Bom, pessoal, como eu falei, nós vamos gastar um tempo hoje aqui tratando de incorporação imobiliária. No nosso último encontro falamos sobre locação. Eu trouxe umas informações que eram bem inovadoras ali, interessantes. Na questão da incorporação não vai ser muito diferente, não. Vamos falar sobre incorporação imobiliária. Bom, a gente sabe que essa é uma atividade muito específica. Nós vamos falar especificamente sobre aquilo que altera a reforma tributária do consumo, altera nas operações de incorporação imobiliária, envolvendo a questão de compra, venda de imóveis e de construção. Construção e venda, e compra e venda de pessoa física e pessoa jurídica. É isso que a gente vai tratar hoje aqui. Muito bem, como sempre, eu faço um disclaimer aqui, essa informação é uma informação minha, é um posicionamento meu, trago da minha experiência profissional nesse sentido, então tem muita coisa que não tem ainda uma fundamentação técnica. A Receita Federal, por estranho que possa parecer, não tem tido uma atuação proativa no que diz respeito à regulamentação dos itens e de distribuição de lucros, distribuição desproporcional e da reforma tributária. Então, a despeito de haver o regulamento do CBS, não está tendo nenhum tipo de novo esclarecimento. A gente tem que se basear no que tem, é pouca a informação, mas enfim, é o que vai ter. Bom, esse aqui sou eu na tela, vocês já me conhecem, quem é novo só pode não conhecer. Rapidamente, eu sou advogado, sou contabilista, sou ex-auditor fiscal, fiz carreira na KPMG, professor de Direito de Planejamento Tributário, na FIA. As pessoas me perguntam muito sobre a FIA, eu dou na FIA uma cadeira, que é Planejamento Tributário na Atividade Imobiliária. Eu dou 3 aulas para cada turma de um ano. E aí, quando eu dou as aulas, eu faço uns cortes para divulgar a informação com vocês. Então, é isso aqui que eu sou. E eu acrescentaria aqui o meu currículo, que dessa vez não está aqui, que eu sou palmeirense, que é uma coisa bastante importante para mim. Vamos lá. Então vamos começar o nosso enfoque. Bom, hoje, dia 25 de junho, a gente começa dizendo o seguinte. Bom, pessoal, nós temos três pacotes de curto prazo. Nós não falaremos sobre 2029, nós vamos falar sobre 2026, 2027. Só esses 3 pacotes, porque 2029 está muito longe, né? Já se disse que a frase não é minha, mas é uma frase muito legal, que já se disse que no Brasil nem o passado é certo, que dirá 2029. Então nós vamos discutir hoje apenas 2026 e 2027. Em especial, nós vamos discutir a passagem do ano, que eu venho chamando de Réveillon Rivotril. Nós teremos pela primeira vez um Réveillon Rivotril. Lembrem-se, quando nós formos cantar
a contagem regressiva em um 31 de dezembro, eu quero que vocês se recordem de mim, cada um pode me mandar uma foto aqui, dizendo, ah, se você pedir uma foto do meu Réveillon, estou mandando aqui, porque é o Réveillon Rivotril. Vai ser o pior Réveillon da nossa vida no aspecto tributário, o café. No aspecto tributário. Por quê? Do Réveillon de 31 de dezembro para 1º de janeiro muda muita coisa no aspecto tributário e muda muita coisa para pior, evidentemente. A gente vai divulgar aqui, vai passar algumas informações. Vamos lá. Então, nós temos 3 pacotes para discutir. Nós temos do dia 25 de junho, hoje, até 31 de julho, é um pacote, 35 dias. Depois nós temos de 1º de agosto até 31 de dezembro de 26 é outro pacote. E aí nós temos 1 do 1 de 27 até 31 do 12 de 28 é outro pacote. Então nós temos 3 pacotes muito bem definidos em relação ao aspecto temporal do que a gente vai falar. Estou voltando aqui para dizer que nós temos então pacote número 1 aqui, 35 dias. O que tem que acontecer nesses 35 dias? De hoje até 31 de julho, as empresas têm que se organizar, se planejar, olhar para dentro e estar preparados para a emissão de nota fiscal a partir de 1º de agosto de 2026. Quem é que não fica obrigado à emissão de nota fiscal com CBS e IBS a partir de 1º de agosto? Quem é que não fica obrigado? Só empresas do Simples. Só empresas do Simples. Todas as outras empresas estão obrigadas à emissão de nota fiscal a partir de 1º de agosto. Isso significa dizer que a sua empresa vai ter que emitir nota fiscal daqui a 35 dias com destaque de IBS e de CBS. Bom, 90% das empresas já estão fazendo isso. Tá? Então, quem é um comércio, uma indústria, um TI, uma empresa de qualquer dessas que não seja do Simples, já está emitindo a nota fiscal com 1% de IBS. Não vai ter grande dificuldade. Também acho que não. A questão toda é como colocou aqui o colega, acho que foi o Edson que colocou, a questão toda é relativo às empresas que não emitiam nota fiscal. E eu acabei de postar no Instagram e no blog um parecer em relação a essas empresas. E aí eu estava dizendo o seguinte: nós temos uma alteração de paradigma extremamente substancial a partir de agora, que é o seguinte. Todos nós aqui vivemos e fomos criados, a não ser que tenha trabalhado antes de 1966, o que não deve ser o caso, todos nós aqui fomos, fomos criados com o entendimento de que quando você vende mercadoria, paga ICMS. Quando você presta um serviço, paga ISS. E assim está acontecendo há 60 anos, exatamente 60 anos, porque a lei do nosso ICMS, que na época era ICM, ou até Imposto no Varejo, é de 1966. Então, de 1966 a 2026, vigeu a regra de que vendeu uma mercadoria, você paga ICMS. Prestou um serviço, você paga ISS. Isso foi a regra que existiu entre nós. Muito bem, o que vai acontecer a partir de agora? A partir de 2026, eu lancei uma matéria no blog hoje, em que eu faço um parecer, está lá disponível à disposição, o blog piraciadv.blog. Coloquei um parecer para download, coloquei no texto. Mudou o paradigma. De hoje em diante, não importa mais se você vende uma mercadoria ou se você presta um serviço. Porque na situação de vender mercadoria ou prestar serviços, havia um limbo. Qual era o limbo? O limbo era uma operação que não era nem mercadoria nem serviço, como por exemplo uma obrigação de dar, uma obrigação de fazer, como por exemplo locação. A locação no regime anterior, que vigeu 60 anos, não pagava nem ICMS, porque quando você locava não tinha uma mercadoria que era entregue, e também não havia a caracterização de prestação de serviço, porque alugar não é serviço. Então você alugava um produto, não era uma prestação de serviço, não pagava ISS, não era uma venda de mercadoria, não pagava mercadoria e você não pagava nada. Um exemplo mais clássico disso era a locação, a venda de unidade imobiliária, o royalty, arrendamento, produção de vídeo, streaming. Então, todas essas questões que estavam num limbo até 2026 foram abarcadas por uma nova realidade. Hoje nós vivemos uma nova realidade. Que realidade é essa? A realidade é de que
No Brasil, para efeito de tributação do consumo, para efeito do IVA, o que importa é uma operação onerosa. Existindo uma operação onerosa, vai ser contribuinte do IVA. O IVA dividido em dois, o IVA é CBS mais IBS. Então, mas eu não estou fazendo uma venda de uma mercadoria. Não interessa. Eu não estou prestando um serviço, enfim, não interessa. Se você está realizando uma operação, uma ação ou omissão onerosa, você recebe por aquilo, você está sujeito ao pagamento do IVA. Então, a lei que mudou, a lei que criou o IVA, a Lei Complementar 214, que criou o IVA, que tem base na Emenda Constitucional 132 de 2023, ela tem uma regra muito clara. Estão sujeitos ao IVA todas as operações, ações ou omissões onerosas, ponto. Então, arrendamento, aluguel, royalty, fabricação de vídeo, streaming, qualquer coisa que você fizer vai ficar sujeito ao pagamento do IVA. Isso é uma coisa primordial, é uma coisa que tem que acontecer de maneira direta. O microfone tá onde? Acho que caiu. O pessoal do Instagram está ouvindo? O som está adequado? O pessoal do Instagram está ouvindo bem? Quem puder fazer um joinha? Meu microfone tinha caído. O pessoal do Instagram está ouvindo? Tá? Tá ouvindo? O pessoal do Instagram está ouvindo? Agora melhorei o microfone aqui. Ok, estão ouvindo. Então vamos lá, pessoal. Então o que mudou o paradigma agora é justamente esse. O que vai acontecer? Daqui para frente, qualquer operação paga IVA. Qualquer operação paga IVA. Isso mudou muito, mudou tudo. Bom, qualquer operação paga IVA. Bom, assim, tá bom. Qualquer operação paga IVA. Tá bom. Como é que funciona esse IVA? Se eu sou um locador, se eu sou alguém que recebe royalty, como é que eu vou pagar o IVA? Aí vem o segundo ponto dessa questão, o segundo pilar dessa questão. Vamos tomar o exemplo do royalty, ou da locação, ou da incorporação. A incorporadora, por 60 anos, produziu, comprou um terreno, construiu um prédio, edificou e vendeu essa unidade. Quando ela vendia a unidade, ela não circulava mercadoria, o prédio não anda, e não prestava serviço, porque ela, na verdade, fazia uma construção, não era uma prestação de serviços. Então, nesse ponto de não ser uma prestação de serviços, não ser uma unidade, não ser uma mercadoria nem um serviço, a incorporadora não pagava ICMS e nem ISS na sua receita. Ok. O royalty é a mesma coisa. Você tem ali o McDonald's, para dar um exemplo mais fácil aqui. O McDonald's recebe royalty das empresas que são franqueadas, não era um serviço e não era não era um serviço, não era uma venda de mercadoria, não pagava nada. A partir de agora, da concepção atual da lei, você vai ter uma situação de obrigatoriamente pagar o IVA. E como é que você paga o IVA? Você não faz uma guia de IVA. Você não faz uma guia como faz uma guia de TBI. Não existe guia de IVA. O que existe é a materialização do IVA por intermédio de uma emissão de nota fiscal. Então vamos lá. Mudou o paradigma. Eu não tenho mais a questão de venda de mercadoria ou prestação de serviços. Ok. Eu vou ter que pagar IVA. Ok. Quem vai ter que pagar o IVA? Todo mundo. E como é que paga o IVA? Emitindo nota fiscal. Não há alternativa. Não há alternativa. Se não há alternativa e eu tenho que emitir nota fiscal, como é que eu faço para isso então ser materializado? Aí a legislação veio, o legislador veio e falou o seguinte: você vai emitir uma nota fiscal no Portal Nacional e nessa nota fiscal você vai debitar o imposto. Beleza, então quem recebe royalty tem que fazer o que para pagar o IVA? Tem que fazer a emissão de nota fiscal. Mas royalty nunca emitiu nota fiscal. Pois é, vai ter que emitir a partir de 1º de agosto, daqui a 35 dias. Daqui a 35 dias, todos aqueles que não emitiam nota terão de emitir. O colega perguntou, mas é possível que isso seja adiado? Até é possível, mas eu não levaria isso adiante. Primeiro ponto, então, nós temos de hoje até 31 de julho para nos organizarmos, prepararmos os sistemas, porque todos os contribuintes do Brasil, exceto as empresas do Simples, terão que emitir nota fiscal com o IVA declarado, destacado na nota fiscal. Quem não emitir nota fiscal ficará obrigado a fazer a inscrição e emitir. E aí tem um outro ponto, que é o CNPJ técnico. Aí vamos lá. Vamos lá. Então eu acabei de dizer o seguinte: porra, Piraci, então todas as empresas terão que emitir nota fiscal. Sim.
Mas você falou que todos aqueles que fizerem operação onerosa terão que emitir nota fiscal. E a pessoa física? Aí a pessoa física. Como é que fica a pessoa física? Muito bem. Então, a pessoa física que atua de modo oneroso, de modo a exercer uma atividade com caráter empresarial, fica obrigado a pagar o IVA. Vamos falar do CBS. Eu já falei que para pagar o IVA, você não tem como fazer uma autodeclaração nem fazer uma guia. Você vai pagar o IVA mediante a instrumentalização da emissão de uma nota fiscal. E aí, como é que fica a pessoa física? A pessoa física terá de se registrar. E aí eu acho um absurdo, né? Mas terá de se registrar no ECNPJ, terá que ter atrelado ao seu CPF um CNPJ, e este CNPJ vai emitir nota fiscal. Quem é que é uma pessoa física que vai emitir nota fiscal? Vou dar os exemplos mais fáceis aqui. Engenheiro, advogado, pedreiro, encanador, eletricista, marido de aluguel, diarista, médico que tem PJ, mas atua na física, médico que emite o Receita Saúde, médico que emite, que possui o livro caixa. Todos aqueles que atuam na pessoa física têm que se cadastrar no eCNPJ, GovBR, RedeSim, para poder ter um CNPJ e emitir nota fiscal. A partir de quando? 1º de agosto, daqui a 35 dias. Isso é inexorável, isso tem que acontecer. Bom, então vai acontecer isso já a partir daqui a 35 dias, beleza. O locador, já falamos sobre isso, vou passar rapidinho. Para o locador, o legislador foi bem específico. Ficará obrigado a emitir nota fiscal aquele que tiver recebido até 2025, 240 mil e mais do que 3 contratos de locação. Mais do que 3, 4 ou mais do que 240 mil. Ou que no ano tiver recebido mais do que 20%, limite de 240 mil, 288, corrigido por IPCA. Não vamos falar de locação hoje. Vamos falar de venda de unidade imobiliária. Aquele que, na pessoa física, vender unidade imobiliária estará também sujeito à emissão de nota fiscal. Tem umas regrinhas, nós vamos falar sobre essas regrinhas já já, mas também terá que emitir nota fiscal com base em certas regras, porque ele é equiparado à pessoa jurídica. Então vamos falar as fases aqui, voltando ao slide. De hoje, 35 dias, prepare-se. De 1º de agosto até 31 de dezembro, emissão de nota fiscal na fase de testes. Bom, vai ter que emitir nota fiscal para quê? De 1º de agosto de 2026 até 31 de dezembro de 2026, todas as empresas, incorporadoras, locadoras e as que já estavam no regime normal, terão de emitir nota fiscal na fase de testes. 1% de IVA, 0,9 CBS, 0,1 de IBS. Você emite a nota, acresce 1% no destaque, não muda preço. É uma fase de testes. Se fizer errado ou não fizer, aí sim tem que pagar esse imposto. Então o imposto só será devido para quem fizer errado ou não se adequar à fase de testes. Essa é a regra do legislador, que o legislador colocou. Portanto, preparem-se para isso. Nós estamos. A regra que existia lá no comunicado conjunto da Receita Federal com o Comitê Gestor do IBS dizia que, publicado o regulamento, ia se contar 90 dias, a partir do 1º dia começava a obrigação, publicou 30 de abril, então a gente contou maio, junho, julho, 1º de agosto começa. Muito bem. Dos 90 dias de carência que os contribuintes teriam para se adequar à emissão da nota fiscal, já se passaram praticamente 60 dias. Publicou 30 de abril, passou maio, passou junho quase inteiro, e a gente não tem ainda a condição de entrar no RedeSim, de entrar no eCNPJ e constituir o CNPJ técnico. Então a gente não tem condição ainda de emissão de nota fiscal para os locadores e para os incorporadores. Em razão disso, pode ser que isso seja alterado e a data seja postergada? Pode até ser, não acho. Sinceramente, eu não acho que isso vai acontecer. Então, as pessoas me perguntam, mas como é que eu vou emitir nota fiscal? Nós vamos emitir nota fiscal, mas hoje não é possível, porque não tem como. Não tem como você entrar e materializar a emissão de nota fiscal. Você não tem como ter o CNPJ técnico ainda, infelizmente. Vamos aguardar. Acredito que semana que vem isso tem que acontecer. A Receita Federal está muito lenta, vou deixar isso para o final. Imagina a quantidade
de pessoas físicas que terão que ter o CNPJ técnico para poder gozar a inscrição e então materializar a emissão da nota fiscal. Vai ficar tudo para a última semana, vai dar pau, vai congestionar, vai dar uma puta de uma confusão e não tem uma regulamentação disso aí. De todo modo, o que nos cabe dizer aqui é o CNPJ técnico vai acontecer hoje a partir de 1º de agosto, mas a gente não tem ainda como materializar, porque na rede sim, no e-social, no e-social não, no e-CNPJ e no GovBR a gente não tem ainda condição de fazer o registro. Primeira fase, 35 dias. Segunda fase, 5 meses. E aí vira o Réveillon. Puta que o pariu. Esse Réveillon vai ser inesquecível. Inesquecível. Por quê? Porque eu tenho chamado de Réveillon Rivotril. Quando você contar, fizer a contagem regressiva em 31 de dezembro, com a sua família, feliz da vida, ali, eu quero que você se lembre de mim, se lembre dessa oportunidade aqui, vai lembrar e falar, puta, o Piraci disse que a paz acabou. E acabou. Porque o que vai acontecer? O que acontece à meia-noite do 31 de dezembro de 2026? Muda muita coisa na questão tributária. Muita coisa na questão tributária. As principais são essas que eu vou dizer a partir de agora. Virado o ano, na primeira nota fiscal que você for emitir em 2027, você vai ter que emitir com CBS. CBS pleno. Nessa nota vai haver já a tributação do IS. IS, Imposto Seletivo. Nessa nota, ao que deseja o governo, já haverá o split payment. Nós vamos falar sobre isso numa live específica, mas haverá já o split payment. Ou seja, quando você comprar um produto, você vai pagar nesse produto 100, no balcão vai estar escrito R$ 100, quando você for pagar vai custar 105, que é o CBS por fora, e quando você for passar o cartão, já vai 5 para a Receita Federal e 100 para o lojista, que é o split payment. Então vamos lá, e CBS, IS e split payment, já vai estar vigendo o CIB de maneira quase cheia, embora hoje já exista com muitos erros e tal, mas já existe também o CIB, haverá a questão do CIB também lá para esse momento. E para quem for do Simples, uma cacetada que eu fiz um vídeo hoje explicando que você não poderá mais adotar o regime do lucro, do cálculo do Simples com base no regime de caixa. Então, esses cinco pontos são 5 pontos muito ruins para todos nós. Nós vamos começar o ano numa posição muito ruim. Então, vamos lá. 35 dias é a organização, 5 meses nós temos para emitir a nota fiscal com fase de testes, e depois nós temos 2 anos de vigência da CBS. Qual que é a grande sacanagem que está em curso hoje? A grande sacanagem é a seguinte, eu alertei isso e hoje o secretário da Fazenda confessou aquilo que eu tinha alertado faz uns dias, que é o seguinte, qual vai ser a alíquota do CBS? Qual vai ser a alíquota do IVA global? Fala assim 26, 26,5, 27, 27,5, é um bet. Hoje é bet. Ninguém sabe qual é a alíquota que vai acontecer, ninguém sabe como isso vai se dar. É uma situação de enorme risco que nós temos. Mas vamos colocar de lado o IVA, porque o IVA começa só em 29, pequeno, vai chegar em 2032. Vamos falar da CBS, que é uma realidade que está acontecendo a partir de daqui a 5 meses. 6 meses passa muito rápido, né? 6 meses passaram muito rápido. E aí, o que está acontecendo hoje em dia? Qual é a alíquota do CBS que vai tributar tudo e todos daqui a 5 meses, daqui a 6 meses e 5 dias? Vou repetir. Daqui a 6 meses e 5 dias, todos nós aqui vão pagar CBS, querendo ou não, quando for comprar um pãozinho ou quando for comprar uma casa. Quando for comprar um tomate ou quando for comprar um carro, você vai pagar CBS. Não vai ter como fugir, vai pagar CBS. Muito bem. 6 meses e 5 dias. Então, faltam 6 meses e 5 dias para que todos nós estejamos sujeitos ao pagamento dessa geringonça chamada CBS. Beleza. Ótimo, lindo, maravilhoso. Qual é a alíquota? Qual é a alíquota? Ninguém sabe. Ninguém sabe. O governo não divulgou a alíquota e nem tem estudos públicos. Quando é que saberemos a alíquota? Na semana seguinte
ao segundo turno da eleição. E eu chamei isso de uma puta de uma sacanagem, porque obviamente vai ser uma alíquota impopular, elevadíssima, vai trazer um impacto doloroso para todos nós, desde aquele que vai comprar um prato de comida até aquele que vai comprar um avião, porque vai tributar tudo e a todos. E de que jeito? Não sabemos. E não saberemos antes da eleição. Fosse algo bom, fosse algo bom, como disse o ministro Haddad, que a reforma é maravilhosa, é linda, vai simplificar a vida de todo mundo. Fosse bom, divulgaria antes. Até como medida política de retórica. Olha, a alíquota é baixa, vai melhorar, vai simplificar, tal. Não é, tanto que não divulgam. Então vamos lá. A alíquota do IS e a alíquota da CBS será divulgada depois do segundo turno das eleições. E eu acho isso uma canalice eleitoral digna, assim, de um quinto mundismo inexplicável. Tomara que isso seja debatido nas questões eleitorais, no debate eleitoral, sem querer politizar aqui o nosso grupo, mas isso tem que ser colocado em prática, a gente tem que discutir, tem que desmascarar esses caras, tem que dizer o seguinte, fala qual é a alíquota, vai tributar tudo. Qualquer coisa que você for comprar a partir de 1º de janeiro de 2027 vai ter um tributo que a gente não sabe qual é a alíquota. CBS. E o IS é a mesma coisa. O IS vai onerar tudo aquilo que fizer mal para a saúde e fizer mal para o meio ambiente. Eu faço uma brincadeira sempre que eu coloco, que é a seguinte, né? O conceito de tributação de IS pode tributar tudo que faz mal para a saúde e meio ambiente. Eu costumo dizer o seguinte, exceção feita a alface, e ainda assim, dependendo da quantidade, tudo é potencialmente ruim para o meio ambiente ou para a saúde, né? Então, o que que vai ser base da tributação do IS? Que a gente já tem conhecimento: petróleo, minerais, é, perfume, cigarro, entretenimento, bebida açucarada, bebida gordurosa, aquilo que é ultraprocessado, o que mais? E outra coisa, qual a alíquota? Qual a alíquota? Eu brinco sempre dizendo que nós não temos hoje governantes, nós temos inimigos, né? E eu não estou tomando uma posição partidária. Não importa se é de esquerda, de direita ou de centro, para mim, são todos inimigos. Porque alguém que faz isso com a população é inimigo da população. Estamos na época de eleição, fica aqui a dica para você olhar bem, pensar bem em quem você quer votar, independentemente de que lado político você esteja, vote com consciência, porque, porra, esses caras estão um negócio impressionante, tá uma coisa maluca, né? O IS, a alíquota vai de 1 a 250%. 250%. Né? Então, cigarro, bebida alcoólica, pinga, bebida com alto teor alcoólico, vai ser 250% a alíquota, como mais ou menos hoje é o IPI. E vai substituir o IPI nesse sentido. Mas a porta aberta, o cheque em branco que se deu para esses caras é muito grande. A gente deu um cheque em branco para inimigo. Inimigo. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão e olhar tudo com uma posição bastante técnica, com muito critério, porque a situação, de fato, pode ser muito complicada a partir do ano que vem. 35 dias, 5 meses, e começamos a viver uma situação nova a partir do ano que vem. Esse é o pacote que nós temos para falar. Eu vou voltar aqui o slide, porque o IBS, vocês estão vendo aqui na tela, o IBS começa em 2029 e ele é fatiado 10, 20, 30, 40 e 100%. Ele começa a viger de fato em 2033, mas como eu falei, a gente vai acabar não tratando dele, vamos falar só do CBS, tá? Muito bem, aí vamos falar agora então da reforma tributária, exatamente do mercado imobiliário, feita essa breve introdução. Bom, o mercado imobiliário, isso teve de bom nessa legislação, tem uma regra específica, tá? Então, algumas atividades têm regras específicas de enquadramento na lei, outras ficaram dentro do pacote global, do pacote geral do que acontece aí. E o mercado imobiliário gozou de um benefício de ter um enquadramento ali só para ele, uns 10, 20 artigos que tratam apenas do mercado imobiliário, que foi altamente positivo. Né? Foi positivo essa questão de ter uma tributação específica para o mercado imobiliário. Show de bola. Nós vamos falar deles agora. Então a gente tem regras próprias de enquadramento e elas prevalecem sobre a regra geral. Bom, como é que vai funcionar essa questão? Pessoal do Instagram, que estiver aqui olhando, o material estará disponível no blog amanhã para baixa. Nós estamos no slide número. Não consigo ver o número, mas tudo bem. O que vai acontecer?
nós temos uma posição que vai viger até 31/12/26, 6 meses e 5 dias, e outra que vigerá a partir de 27. Beleza? Beleza? É assim que vai ser. O que está vigendo hoje e vigerá até as vendas de 31/12/26? PIS e COFINS. PIS e COFINS. Então, PIS e COFINS, esses dois tributos que são tributos muito ruins, tributos que são em cascata, você chega no veículo, tem peça no veículo que chega com uma tributação de 15%, 20%, que você tem fases no lucro presumido e essas fases vão se agregando ao valor. Então, um imposto altamente inflacionário, mal criado, mal redigido, mal concatenado, ele deixa de existir a partir de 31/12/26 e no seu lugar entra o IBS. Nós temos 5 tributos sobre o consumo hoje: ISS, ICMS, PIS, COFINS e IPI. Esses 5 deixam de existir 2 a partir de 31/12 e o IPI praticamente também deixa. Então, PIS, COFINS e IPI são extintos a partir de 1º de janeiro de 27. Entram no lugar CBS, no lugar de PIS e COFINS, e o IS no lugar do IPI, mais ou menos, embora ele fique ainda para algumas coisas. Bom, o que vai acontecer na atividade de construção civil? A operação de dezembro tem PIS e COFINS, a operação de janeiro tem CBS. E isso muda exatamente no 31/12 à meia-noite. É isso que a gente vai tratar a partir de agora. Tudo bem. A pessoa física que aluga imóveis tem um tratamento para ser obrigada a ter CNPJ técnico, que é 240 mil, aquela situação que a gente já falou. A pessoa física que vende imóveis tem uma regra específica para ser contribuinte do IVA e ter de emitir nota fiscal e ter de ter, obviamente, a inscrição no CNPJ técnico. E a determinação é essa que está na tela agora. Aquele que alienar mais de 3 imóveis em um ano, a partir do terceiro, passa a ser contribuinte de imóveis. Então, vendeu um imóvel? Não. Vendeu 2? Não. Vendeu 3? Não. O quarto imóvel já é contribuinte de IVA. Vendeu mais do que 3 imóveis, passa a ser contribuinte de IVA. Essa é a primeira regra que nós temos na questão imobiliária. Vou vender 4 unidades, já é contribuinte de IVA. Beleza? Beleza. E aí, uma outra regra é ter vendido um imóvel que foi construído há no máximo 5 anos. A partir do próximo também é contribuinte de imóvel. Eu vou repetir. Quando que a pessoa física que comercializa imóveis passa a ser contribuinte de IVA na pessoa física e ter de ter CNPJ? Aquele que vender 3 imóveis, a partir dali ele é contribuinte. Aquele que vender um imóvel construído há mais do que 5 anos, a partir dali ele passa a ser contribuinte do IVA. Esse é o posicionamento. Vendeu 3 imóveis no ano, a partir do ano seguinte, contribuinte. Vendeu um imóvel construído mais do que 5 anos, a partir do próximo já é contribuinte. São as regrinhas da venda de imóveis para que a pessoa física seja contribuinte. Faz todo sentido nesse aspecto, que é justamente aquele cara que usa a construção e venda, ou que usa a revenda de imóveis como uma atividade empresária, nada mais justo que pagar o imposto. Bom, nós que somos administradores, gestores, advogados, contadores, ou mesmo empresário, temos que monitorar isso. Então tem que ficar sempre olhando para a pessoa para verificar se ele vai ter aquela tributação efetuada ou não. Essa é a regra para a pessoa física que trabalha com venda de imóveis ser contribuinte do IVA. Ok? Tudo bem. Na pessoa jurídica, a situação, que é o que nos interessa aqui, é muito mais complexa, vamos entrar nela agora. Então, eu passo a falar a partir de agora sobre a incorporadora, que é aquela que não emitia nota fiscal e vai passar a emitir daqui a 35 dias. Daqui a 35 dias, incorporadoras terão de emitir nota fiscal, e é isso que a gente vai falar a partir de agora. Muito bem. Como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira. O fato gerador é a operação onerosa. Operação onerosa, evidentemente, é a venda de um imóvel, né? Então, durante 60 anos, vender imóvel não havia obrigação de emitir nota fiscal. Você vendia um imóvel por um contrato.
você vendia o imóvel por simples recibo e pelo simples recibo você recebia o valor. Beleza? Lindo, maravilhoso. A partir de agora, você tem que emitir nota fiscal e pagar IVA para venda de imóvel. Então, o fato gerador é a operação onerosa, o cronograma físico-financeiro é o regime de caixa, recebeu, vai ter que tributar, essa é a regra. O débito é proporcional a cada recebimento, vendeu um imóvel por 500 mil, vai pagar o IVA na medida que recebe o valor. A lógica do IVA é justamente essa, a tributação de acordo com o valor que você recebe. E a gente tem que ficar aqui, eu faço uma informação, uma dica de ficar muito atento, porque essa legislação está mudando, está alterando. O momento da incidência é em cada recebimento, então é o regime de caixa que estabelece o pagamento do IVA sempre. Então a incorporadora tem que ficar muito atenta, porque ela vai emitir nota fiscal e pagar CBS com base no regime de caixa da operação. É essa a forma que o legislador estabeleceu para o pagamento dela. Bom, e aí eu trago, nesse slide aqui, eu trago 6 passos, que são os 6 passos que eu julguei mais oportunos, mais interessantes para a gente conversar a respeito da operação de incorporação imobiliária, da tributação do IVA pelas incorporadoras. Então, os passos são redutor de ajuste, redutor social, redutor de alíquota, cálculo por fora, nota fiscal com destaque e crédito do adquirente. Nós vamos passar esses 6 pontos aqui, que é o miolo do curso, é exatamente a alma dessa nossa live aqui. Então, esse slide é o slide mais importante, que traça o ponto a ponto de como fazer. Você que tem uma incorporadora, printa esse slide aqui, põe na parede, porque é ele que vai pautar a sua forma de tributação, apuração e cálculo do imposto, toda a atenção do mundo para isso. Vamos a ela a partir de agora. Primeiro item que eu acho, primeiro item que é o mais importante nesse momento é um negócio chamado redutor de ajuste. Redutor de ajuste. Bom, o que é o redutor de ajuste? Redutor de ajuste é um cálculo que as incorporadoras terão de apresentar com uma foto contábil de 31/12/2026. O redutor de ajuste, a legislação dele é pobre, ela não exaure todas as questões. Esse é daqueles pontos que quanto mais eu estudo, mais dúvida eu tenho. Então, se vocês saírem daqui com dúvida em relação ao redutor de ajuste ou com um esclarecimento não tão profundo quanto gostariam de ter, fiquem tranquilos, é o normal e eu prometo, me comprometo aqui a fazer uma live só sobre o redutor de ajuste, porque ele é muito complexo. Então, o redutor de ajuste é uma conta, é um cálculo que as incorporadoras todas terão de apresentar com data em 31/12/2026. Ele tem uma lógica bastante cartesiana. Qual é essa lógica? A lógica é a seguinte: imagina uma construtora, uma incorporadora construtora, que tem um prédio que vai lançar no mês de fevereiro de 2027. Se ela vai lançar no mês de fevereiro de 2027, quando chegar em 31/12/26, ela já comprou, no mínimo, o terreno, pagou ITBI, fez tapume, aprovou o projeto, aprovou viabilidade, contratou advogados, contratou contador, comprou já cal, cimento e areia, já cimentou, já fez um stand, tem custos de início de obra já incorridos e contabilizados, é óbvio. Esses custos todos são custos anteriores à reforma tributária, anteriores ao IVA. São custos que ela, no máximo, teve nota fiscal com destaque de 1% na fase de testes. Então, não tem crédito. Como ela não tem crédito, se ela vender a unidade imobiliária em fevereiro de 2027, ela pagaria o IVA cheio, sem possibilidade de ter nenhuma redução dos custos de entrada que ela teve. Ela não pagou o CBS, mas não tem custo de redução. O legislador foi muito sensível na questão do mercado imobiliário. O legislador foi muito sensível na questão do mercado imobiliário, tanto na locação, cuja alíquota tem um redutor de 70%, quanto na venda de imóveis, cuja alíquota tem um redutor de 50%, vamos falar sobre isso em seguida. O legislador foi sensibilizado pela questão social que existe na moradia, evidentemente. Então, o legislador falou o seguinte: pô, o cara que vai lançar um prédio em fevereiro,
2027, se ele já incorreu em todos os custos, já o prédio está já evoluído e tudo mais, como é que ele vai se creditar ou reduzir o IVA nesse desenho? Para isso foi criado o redutor de ajuste. O redutor de ajuste é um mecanismo pelo qual os custos contábeis, os custos já assumidos até 31/12, gerarão, isso aqui é minha filha está me gravando aqui, gerarão um crédito presumido. Redutor de ajuste é um crédito presumido. Eu vou pegar na contabilidade e vou verificar todos os custos relativos a um empreendimento. Se eu tiver 3 empreendimentos, eu vou abrir uma super planilha e vou nessa super planilha lançar todos os custos que eu tenho pré-lançamento, foto 31/12/2026, e vou apropriar esse valor numa planilha separada, num centro de custo separado, para que eu possa então lançar isso contra o CBS da venda. Então, eu vou ter um mecanismo para poder deduzir da operação de venda custos contábeis incorridos até dezembro de 2026. Como é que eu faço aqui, gente? Para tirar, deixa eu tirar aqui. Não, para a gente olhar. Bom, então eu vou fazer um levantamento em 31/12/2026. Esse levantamento vai me gerar uma planilha que eu vou jogar. Então vamos imaginar que em uma incorporação qualquer eu tenho um custo de terreno, ITBI, calcimento e areia, mapeamento do projeto, tudo mais, tá, R$ 1 milhão. R$ 1 milhão. Eu vou na contabilidade, levanto e eu digo o seguinte: para lançar o prédio ABC, eu tenho 1 milhão de custos em 31/12. Eu pego esse 1 milhão e vou jogar esse 1 milhão de crédito em cada unidade que eu for lançar naquele prédio, proporcional à metragem quadrada de cada um deles. Então, se eu tiver uma situação de 50 apartamentos, eu vou lançar 2% em cada um deles. Se eu tiver apartamento com metragem maior, metragem menor, eu vou fazer uma proporção com base na metragem de cada unidade. Eu vou pegar todo o custo contábil que eu tenho armazenado na contabilidade, custo evidentemente bom, com nota fiscal, com operação que eu comprove, e vou fazer um pacote, vou jogar pacotinhos em cada unidade. E quando eu for vender a unidade, então, eu tenho um prédio com 50 unidades, eu tinha 1 milhão de custo contábil. Eu vou pegar esse 1 milhão e vou dividir por 50 unidades. Vou ter lá, por hipótese, R$ 30 mil, R$ 50 mil por unidade. Esse vai ser o redutor de ajuste que eu terei em cada unidade que será vendida. Então, importantíssimo que a contabilidade 31/12 esteja em dia, esteja muito bem construída e documentada, para que eu possa ter o maior crédito possível, porque o redutor de ajuste, como eu falei já no slide anterior, aqui, se a gente pegar o slide anterior, eu terei. Está voltando. No slide anterior. Não está indo. Bom, no slide anterior, eu tinha uma possibilidade de debater. Agora sim. Não, eu não estou conseguindo aqui subir. Bom, depois eu vejo. Se eu tenho 1 milhão de custos, eu vou lançar em cada apartamentinho dele ali, eu vou lançar uma situação de redutor dessa operação. Não, travou aqui a imagem, não estou conseguindo jogar. Deixa eu tirar, pessoal, peço um minutinho aqui, só vou fazer uma coisa aqui. Não está indo aqui. Um minuto só. Agora foi. Então, quando eu falei da tabelinha dos valores, eu disse o seguinte: como é que eu vou calcular o valor da CBS na venda de imóvel? O primeiro item é o redutor de ajuste. Então, eu vou pegar todo o valor que eu tenho de custos, vou jogar ali dentro e alocar um pouquinho em cada unidade. Essa é a forma de operação do redutor de ajuste. Bom,
A documentação tem que ser, obviamente, tecnicamente irrepreensível, e eu vou vincular isso no dia 1º de janeiro de 2027. Então, quando eu apurar o redutor de ajuste, 1,5 milhão, 2 milhões para um empreendimento qualquer, eu vou apurar e vou alocar em cada unidade um valor relativo a esse custo que eu tiver incorrido ali dentro. De tal modo que quando eu for vender a unidade, eu reduzo isso da base de tributação do CBS. Então, o primeiro ponto que tem que ficar muito claro é: redutor de ajuste é o custo acumulado, que vai me gerar, o custo contábil acumulado em 31/12/26, vai me gerar um crédito presumido para poder abater da base de cálculo da venda dessas unidades. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter aqui muito claramente nesse aspecto. Imóveis já construídos ou imóveis já adquiridos, prontos, eu vou tomar o crédito com base no CIB ou com base no valor histórico, eu escolho. Então, se eu tiver imóveis à revenda, eu vou tomar o crédito do redutor de ajuste, que é o valor que eu paguei por ele na entrada, corrigido, ou o crédito do CIB. É uma situação extraordinária para esse tipo de empreendimento. Então, tem uma regrinha própria quando a obra está em construção e tem uma regrinha própria quando tiver na situação de imóvel já construído. Bom, aí tem outras questões aqui mais relevantes de como apurar, a gente não vai entrar exatamente nisso, mas o objetivo é a gente entender que o redutor de ajuste é o custo contábil incorrido até 31/12/26, que eu vou apurar, planilhar, comprovar e lançar como crédito, abatendo a base de cálculo das operações futuras quando eu vender essa unidade. Esse é o mais importante que a gente tem que tomar. Depois do redutor de ajuste, nós temos o redutor social. Lembra lá no aluguel que eu disse que quando você alugar um imóvel para uma pessoa física, você vai ter uma redução de R$ 600 do contrato e todos os contratos, porque havia uma situação de redutor social no aluguel de R$ 600 corrigido por IPCA? Na unidade imobiliária, na venda de unidades imobiliárias, o redutor social é de R$ 100.000 por unidade vendida na primeira vez que ela for vendida. Então, você que é um incorporador, você vai construir um prédio, você vai vender essa unidade imobiliária a partir de 1/1/27, vai receber valores a partir de 1/1/27. Primeiramente, você tem que achar o redutor de ajuste e depois o redutor social, que é, na atividade de incorporação imobiliária, R$ 100.000 corrigido pelo IPCA. Então, o redutor social, é o artigo 249, 260 da lei, ela vai trazer um redutor de R$ 100.000 para cada unidade imobiliária vendida, uma vez só. Uma vez só. Diferentemente do aluguel, que você vai aplicar os R$ 600 sempre, na venda de unidade imobiliária, você vai aplicar R$ 100.000 a primeira vez apenas. Depois que há a primeira venda, não há outra chance de um novo redutor social. Então vamos lá. Vendi um imóvel, R$ 400.000. Primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o redutor de ajuste. Vai ser mais ou menos 150, R$ 200.000. Ele vai gravitar ali em 30, 40%, a depender da fase que estiver a obra. Então eu vendi por 400, vamos supor que seja 150, já tenho 150 de redutor de base de cálculo. Depois disso, eu aplico o redutor social, mais R$ 100.000. Então eu abato o redutor social e eu abato o redutor de ajuste. São duas reduções da base de cálculo na incorporação imobiliária. Redutor social, como eu falei, tem essa posição. Aí eu chego na base de cálculo. Então a base de cálculo é o valor da venda do imóvel menos redutor social menos redutor de ajuste. Chego na base de cálculo de tributação. E aí eu aplico a alíquota. Qual é a alíquota? A alíquota, eu imagino que será de 6%. Se for de 6%, a alíquota na atividade imobiliária de venda de imóveis será 3%, porque tem um redutor de alíquota de 50%. Lembra que eu disse? Na locação, o redutor é 70%. Na venda de imóveis, o redutor é 50%. Então, vamos repetir aqui para fixar bem o conhecimento. Quando a incorporadora fizer a venda de um imóvel a partir do ano que vem, eu vou ter, primeiramente, vou achar a base de cálculo. Achada, localizada a base de cálculo, eu vou achar
o redutor de ajuste, que é o custo contábil incorrido que eu tiver na contabilidade como comprovação. Depois eu deduzo o redutor social, R$ 100.000 por unidade, chego na base de cálculo. Na base de cálculo eu vou aplicar a alíquota. Qual alíquota? Aquela que saberemos em outubro. A alíquota, se for 6, tem um redutor de 50%. Então, a alíquota será 3. Então, vamos lá, pessoal, para fixar o raciocínio e entender bem o que eu falei. Existem 3 benefícios na atividade de venda de imóveis de incorporação: redutor de ajuste, redutor social e redutor de alíquota. Aí eu chego na base de cálculo e aplico a alíquota do imposto. Redutor de ajuste, redutor social e redutor de alíquota. E vou chegar na operação para tributar essa operação. E aí eu faço o cálculo do imposto por fora. Por fora. Não é por dentro como era com o RET ou como era com o PIS e COFINS. O cálculo do CBS é por fora. Então eu trago aqui um exemplo que é bastante tranquilo, que é o destaque na nota fiscal, que é o seguinte: eu vou colocar o crédito, depois eu vou colocar a planilha aqui, depois eu volto nele. Aqui. Esse slide, pessoal do Instagram, é um slide que mostra o cálculo do imposto. Eu trago uma simulação de como fazer a apuração do CBS na incorporação imobiliária, na venda de imóvel, a partir de 1 de 2027. Então, eu trago aqui, venda do imóvel, R$ 400.000. Então, o Sérgio entrou no stand, o imóvel era R$ 400.000, ele faz a compra desse imóvel. Beleza, R$ 400.000, ótimo. Ele chega para negociar com o corretor, R$ 400.000 é o preço, ele fala, quero comprar. Beleza. Como é que vai ser o cálculo do CBS dessa operação? R$ 400.000. Primeira linha de dedução que tem que acontecer, redutor de ajuste. Eu supus aqui R$ 120.000. Então, eu tenho R$ 400.000 de base de cálculo de venda da unidade imobiliária. Eu tiro R$ 120.000, que é o redutor de ajuste. Da onde veio os 120 mil? Do quinhão daquela unidade em relação aos custos de contabilização que eu tinha na foto 31/12/26. Então, eu tenho 400.000, tiro o redutor de ajuste, cheguei num valor. Aí eu aplico o redutor social. Qual é o redutor social? R$ 100.000 por unidade. Beleza, então eu tenho 400, menos 120, menos 100. Eu chego na base de cálculo do tributo, 180. Beleza? Beleza, 180. Aí eu vou aplicar a alíquota. Qual é a alíquota que eu suponho? 6%. Mas a alíquota de 6% tem um redutor de 50% por ser uma atividade imobiliária. Então, a alíquota na prática é 3%. Então, eu tenho 400.000 de venda, eu tenho 120.000 de redutor social, eu tenho 100.000 de redutor de ajuste, 100.000 de redutor social, chega em 180, aplico 3%, 5.400. Então, quando o Sérgio entrar no stand de venda e o corretor disser, esse prédio, esse apartamento vale R$ 400.000, e ele disser, compro. Quando vier o contrato, vem por quanto? Nesse exemplo, 405.400. Por quê? Porque o CBS é calculado por fora. Quem já viajou sabe o que eu estou dizendo. Significa dizer que o preço do vitrine, o preço do contrato, o preço do anúncio é sem o IVA. E o IVA é calculado por fora. Então, o Sérgio compraria o apartamento por 400, e quando for assinar o contrato, vai ser 405.400. Porque ele vai ter uma alíquota de 3%, com redução de 50%, e uma base de cálculo de 400, deduzido o redutor de ajuste e o redutor social. Então, o contrato é 405 e o anúncio é 400. Qual é o nosso problema em relação a isso aqui? A gente não tem essa cultura, a gente não tem esse costume, a gente não tem essa forma de visualização. Vai ter muita gente estranhando, vai se achar enganado, vai ter que ter uma regulamentação acerca disso, isso vai valer para tudo. Quando você for num restaurante, você vai olhar o preço do cardápio, vai estar ali, prato de bife à milanesa, R$ 40. Quando vier a conta, é 43, porque o IVA é por fora, como é no exterior, como é nos Estados Unidos, como é nos países em que adotam o IVA de maneira direta. O cálculo é por fora. Você vai enxergar esse imposto depois do preço. Então, nesse exemplo aqui, o preço era 400, eu tenho o redutor de ajuste, eu tenho o redutor social,
eu tenho a base de cálculo, eu tenho o redutor de alíquota e eu tenho o imposto a ser destacado. Mas não acabou. Porque eu destaquei o imposto de 5.400. Beleza. Eu debitei no meu livro 5.400 a pagar por essa unidade que eu vendi para o Sérgio. Show de bola. Quando eu for pagar esse imposto, eu vou deduzir na minha conta gráfica os créditos que eu tiver no mês. Então vamos imaginar que essa venda se deu em janeiro de 27. Eu tenho um redutor de alíquota alto, porque eu tenho custo apurado até 31/12 de 26 para deduzir. Eu tenho redutor social, cheguei em 5.400. O imposto eu vou apurar mensalmente, de 1 a 30, para pagar no dia 30 do mês subsequente. Ok. Neste mês de janeiro, para facilitar o cálculo, eu tenho créditos de CBS. Eu tenho créditos da onde? Eu tenho créditos da contabilidade, que me emitiu nota, do advogado, que me emitiu nota, do cal, cimento e areia que eu comprei, do elevador que eu comprei para o prédio, é uma conta só. De tudo aquilo que eu tive de insumos durante o mês. Vamos imaginar que isso represente, como eu coloquei aqui, 30% da receita. Então, eu tenho 5.400 nesse exemplo de débito, e eu vou considerar os créditos para que eu pague o valor da diferença, que é justamente a apuração assistida, que não está muito claro ainda como é que vai acontecer, porque isso vai ser feito pelo Estado e não por você. Então, quando você comprar um produto, vai para uma conta assistida tomar o crédito, e quando você fizer o débito, vai para uma conta assistida lançando o débito, e a hora que pagar essa operação, encontra as contas e você vai pagar a diferença desse valor. Para mim não está muito claro ainda como é que vai ficar o split payment nesse caso, mas enfim, tudo isso virá uma regulamentação da apuração assistida, que nós vamos ter isso mais claramente definido um pouco mais para frente. Então, esse aqui é o resumo da operação de venda de uma unidade imobiliária. Preço base, menos redutor de ajuste, menos redutor social, chego na base de cálculo, aplico a alíquota reduzida a 50%, chego no débito do imposto, eu acresço ao preço. Acresço ao preço, beleza, na hora de pagar, eu então tomo o crédito da entrada. Se a gente for analisar isso aqui tudo muito friamente, a gente vai chegar a uma triste conclusão. Prestem bem atenção no que eu vou dizer agora, que é uma questão mais filosófica. O IVA, óbvio, é um imposto que onera o consumo. Se ele onera o consumo, ele não tem repercussão direta na pessoa jurídica que eu administro. Nesse exemplo que eu dei, 400 mil é o preço que a incorporadora coloca à venda. O imposto, ela vai agregar aos 400, de tal modo que quem vai suportar este preço é o Sérgio, no cálculo por fora. Se a alíquota for 6%, o Sérgio vai pagar R$ 5.400. Se a alíquota for 10%, o Sérgio vai pagar 40 mil de IVA. A construtora não tem custo direto nessa operação. Esse é um tributo que só onera a última parte da cadeia. Ela só onera aquele cara que é o consumidor final da operação. Porque se o Sérgio for um contribuinte de CBS, ele compra essa unidade e toma o crédito de 5.400. Então, se o Sérgio tiver uma holding imobiliária, ele compra esse imóvel, põe na holding e toma o crédito. Ele só vai de fato pagar esse crédito, esse imposto. Esse imposto será de fato um custo se ele for contribuinte final da operação. De tal modo que este tributo é um tributo inflacionário e regressivo. Ele só vai onerar a última parte da cadeia produtiva ou consumidora. Vai onerar o Sérgio, que vai usar o apartamento. Porque se ele fosse revender, os 5.400 seriam um ativo. Isso vale para sapato, restaurante, comida, casa, carro, tudo. Tudo. Se você estiver no meio da cadeia, o CBS é ativo. O CBS só é custo para a última ponta da cadeia. De tal modo que eu digo sempre, se a alíquota for 6, é um cálculo, se for 7, é outro cálculo, mas para a incorporadora não muda.
Não muda. Pelo contrário, reduz. Porque ela está tirando 3,65 do lucro presumido e está inserindo, nesse caso, 3% com redutor de base de cálculo. É um valor muito menor. Se a gente pegar os 5.400 desse exemplo, nós vamos chegar numa alíquota efetiva de 1,2, enquanto o PIS e COFINS era 3,65 no presumido, 2 no RET. Então, é uma situação mais filosófica aqui para um debate maior, em que eu vou dizer justamente isso. O IVA é um imposto regressivo e que tributa a pessoa física destinatária final e, portanto, é um imposto inflacionário. Por isso que ele vem depois do segundo turno da eleição, que vai ser uma cacetada. Para a parte final do seminário, para a parte final do nosso curso, vamos falar sobre o RET de transição. Bom, então eu falei que o IVA é 3%, redutor de ajuste, vai mexer na base de cálculo. E como é que fica o RET? Como é que fica o RET? Né? Como é que fica o RET? O RET é uma beleza. O RET é a menor forma de tributação que existe no Brasil. As incorporadoras multimilionárias que fazem prédios com 1 bilhão de VGV pagam de tributo 4%. O Banco Regional paga 6%. O RET, o que que é o RET? O RET é uma criação jurídica, tá, o patrimônio de afetação, que estabelece uma rotina muito objetiva de apuração de imposto. 4% e paga todos os tributos da operação imobiliária. Beleza. O que que representa os 4%? Ele representa PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Beleza. 4%. Bom, e como é que fica o RET, então, nessa operação de IVA? Como é que vai adequar o IVA, que é PIS e COFINS, se o RET tem já metade dela como PIS e COFINS? E aí vem uma situação que é o RET de transição. O RET de transição significa o seguinte: as empresas incorporadoras têm a opção de manter a forma de tributação no RET até terminar os empreendimentos que se iniciarão até 31/12/28. Então, todos os empreendimentos que começarem até 31/12/28 têm a opção de, no cadastro do RET, dizer: eu quero optar pelo RET de transição. O que que vai significar isso? Vai significar que você vai pagar 4% sobre a receita, independentemente da alíquota do CBS de 27 e 28. Pô, Piraci, mais 4% significa que o PIS e COFINS vai ser 208, que é a composição do RET, 208. É menor do que 3 do RET. Então, a vantagem é ficar no RET de transição? Nem sempre. Tem que fazer conta. Por quê? Porque agora que a gente vai falar de maneira bem objetiva sobre uma coisa que é bem técnica e vai ter que ter um conhecimento um pouco técnico para poder entender. Vamos lá. O RET hoje como funciona? Ele funciona assim. Eu tenho de PIS e COFINS 208, eu tenho de imposto de renda e contribuição 1,92, não tenho IBS e tenho uma carga total de 4%, é a primeira coluna, RET hoje. Ficou claro? Ficou claro. Beleza. Na segunda coluna, eu tenho o RET amanhã, que é o seguinte: bom, se eu estou dizendo que o PIS e COFINS vai morrer, eu vou tirar PIS e COFINS, eu vou entrar então com o CBS. Então eu tiro o PIS e COFINS e entro com o CBS. Eu estou dizendo que o PIS e COFINS é 208, então eu vou, se eu optar por pagar o CBS na reforma tributária, a partir de 1/1/27, eu vou pagar 4% sobre o que eu recebi de venda de unidade em dezembro, PIS e COFINS, e quando chegar em janeiro, o mesmo apartamento, mas no recebimento de janeiro, eu vou fazer como? Eu vou tirar o PIS e COFINS, 208, e vou colocar a alíquota do CBS, que é 3. Por que que é 3? Porque é 6 com redutor de 50%. Então sai 2,8, entra 3. Vai aumentar o imposto? Não, não necessariamente. Por quê? Porque o de 3 eu tenho o redutor de ajuste, o redutor social, e eu tomo crédito da entrada. Ao passo que, se eu me mantiver no RET, eu pago os 4% sem redutor de ajuste, sem redutor social, sem redutor de alíquota e sem crédito. Tu tem que fazer conta. Tem que fazer conta.
Os incorporadores têm até 31/12/26 para definir se continuam no RET ou se adotam o RET de transição. Desculpa. Se adotam o RET de transição, que é continuar no RET, ou se calcularão o CBS destacadamente do RET. Aí vai fazer uma guia de RET de 1,92 e vai apurar o CBS no lugar do PIS e COFINS, da mesma forma que vão ter que fazer as empresas do Simples. Sai do DAS ou fica no DAS. O RET fica no RET ou sai do RET. Teoricamente, a decisão de calcular o RET, calcular o CBS por fora do RET é melhor. Porque a alíquota é 3, mas eu adoto redutor social, redutor de ajuste e tomo um crédito. No exemplo que eu havia dado, 400 mil é um exemplo bem próximo da realidade. 400 mil a venda de um imóvel, a alíquota era 1%, ao passo que no RET é 2%. Só que eu fico sujeito a apurar crédito, então eu tenho que verificar se minha contabilidade é boa, eu tenho que verificar se eu tenho custos bons para efetuar o recolhimento do redutor de ajuste, se eu vou ter como comprovar o redutor de ajuste, se está tudo isso aí está andando super bem. É tudo muito complexo e tudo muito relativo. Tem que analisar com muito critério para entender o que vai acontecer. O objetivo dessa live, no dia 25 de junho, há 6 meses e 5 dias, é mostrar para todos vocês que existe um negócio chamado redutor de ajuste que a gente tem que aprofundar, existe um negócio chamado redutor social que é mais fácil, e existe um negócio chamado RET de transição, que me permitiria ficar no RET até acabar o empreendimento, desde que ele tivesse começado até 31/12/28. O RET de transição vai fazer bastante sentido para 2029, quando já tiver o IBS, porque ele come o IBS junto, ele fica dentro dos 4%. Então tem que fazer conta para verificar se o RET de transição é melhor do que pagar a CBS por fora. Beleza? Vejam se ficou claro isso que foi dito. Então, a decisão com relação ao patrimônio de afetação, com relação ao RET de transição e com o cronograma de orçamento é algo que tem que ser tratado com muito critério, tem que mergulhar na contabilidade, identificar como é que funciona a qualidade da sua contabilidade, para que você possa, então, ter uma posição bastante adequada. As empresas de incorporação mobiliária terão que fazer todo um trabalho verificando qual é o melhor caminho para a adoção do RET. E se não for adotar o RET, trabalhar já desde já no redutor de ajuste, porque ele vai reduzir muito o valor da base de cálculo da tributação do CBS. Mais ou menos por aí que a coisa vai funcionar. Os contadores e os incorporadores vão ter que trabalhar muito no Réveillon. Então, aqueles exemplos que eu dei, que o Réveillon vai ser péssimo, que é o IS, o IBS, o Split Payment e o CIB, para os incorporadores, some o levantamento do redutor de ajuste, tem que fazer no final do ano uma espécie de uma auditoria para você apurar o teu crédito fiscal, porque na verdade é o que importa, é isso mesmo, é um crédito fiscal. Pessoal, era o que eu tinha para dizer hoje. Agradeço muito a presença de todos vocês, mais uma vez, 1 hora, agora são 8h10, 1 hora e 10 de debate aqui. Esse aqui, deixo na tela agora os meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, meu blog, meu Instagram. E reitero aqui, finalizando, foi um grande prazer ter todos vocês aqui. Amanhã essa live estará disponível no blog, vai estar disponível no Instagram também. Pessoal do Instagram, basta me pedir o material que eu encaminho, eu vou deixar o material para download no blog. Nós gravitamos aqui mais ou menos 700 pessoas entre o Zoom e o Instagram. Um grande prazer ter estado com vocês aqui. Espero que tenha sido bom para vocês quanto foi para mim. Eu vou seguir aqui agora tirando algumas dúvidas que eu identifiquei aqui como as mais relevantes. Então, tendo os agradecimentos aqui no blog. Muito obrigado para todos vocês que estão agradecendo. Como eu falo, nós estamos tendo muita gente nova nos grupos de WhatsApp. Eu reitero que os grupos de WhatsApp são uma verdadeira usina de debate em todos esses assuntos. Será também agora com relação à reforma tributária e ao RET. Então, muito obrigado por todos vocês. Sabe o que eu faço por prazer. Eu vou abrir o microfone para quem quiser falar, então eu vou pedir para que quem quiser falar alguma coisa, levante a mão aqui no pessoal do Zoom, no Instagram não é possível? Levanta a mão, pessoal do Zoom, que aí eu libero, eu falo o nome, libero a voz, e vocês podem fazer então a pergunta e a gente pode tratar a partir de lá.
muita gente agradecendo aqui, muito obrigado. Eu vou, então, liberar aqui a utilização do microfone. Quem quiser falar, levanta a mão. Já temos aqui o José Luiz aqui. Deixa eu só autorizar aqui ele dá o microfone. Ah, peraí, preciso tirar aqui, peraí. Questão de ordem técnica aqui, José Luiz, só um minutinho. Eu vou liberar você aqui. Então, vamos lá. Zé Luiz, você que levantou a mão, pode fazer a sua pergunta. Liga o microfone e faz a sua pergunta. O pessoal do Instagram pode ouvir aqui e a gente já começa. José Luiz com a palavra. Habilita o microfone e pode falar. Não, está sem microfone, Zé Luiz. Acaba fazendo com que ele não avance. Não, Zé Luiz, sem microfone. A Polícia Federal, a PGR, Zé Luiz, avançarem agora, operações, isso quantifica pode falar. um acordo de delação. Construir um galpão para locação. Eu não tô ouvindo, tá muito ruim o teu som, eu não tô ouvindo. Construir um galpão para locação, né? Tá. Como que eu tomo crédito ao longo de 10 anos de locação? Na locação, o crédito não é presumido. Na locação, você vai tomar crédito dos insumos do mês, que são os insumos de contabilidade, assessoria, compra de computador. Não tem crédito presumido como esse aqui da incorporação. A locação é uma outra conversa. Não vai ter crédito. É muito pequeno o Ok. crédito, mas a alíquota é menor. Ok, então, obrigado. Tá bom. Viviane, por favor. Professor, boa noite. A Boa minha noite. pergunta é a seguinte: eu tenho um imóvel que está alugado há muito tempo, mas a gente está querendo vender. Então, como é que eu consigo tomar, deduzir o custo dele ou ele entra como venda como operação normal imobiliária? Tá numa holding? Está numa holding. Tá, você vai tomar o crédito do valor da aquisição corrigido para pagar o débito da venda. É exatamente o que a gente falou aqui. Aí sim, você vai Tá, fazer essa. aí tem que fazer a conta se é mais rentável atualizar o custo ou então fazer como operação de venda, porque a empresa pode alugar, comprar e vender imóveis. Aí seria a receita operacional. Então, vamos lá, vamos lá. Primeira coisa aí que você tem que fazer é entender aonde que está contabilizado esse imóvel. Ele está como investimento, estoque ou imobilizado? Tá no estoque. Ele Tá? está alugado hoje, mas vai entrar para venda. Tá no Então, estoque. tranquilo. Sendo estoque, você vai vender como receita operacional 7% com o acréscimo agora e para imposto de renda e contribuição PIS esse ano. O ano que vem, sai PIS e COFINS, entra a CBS, tomando o crédito presumido do redutor de ajuste. Então, aí eu tenho se eu vender, por exemplo, em janeiro do ano que vem, eu emito a nota do valor do imóvel mais o CBS e o comprador tem que pagar tudo isso. Tem. E você toma o crédito. Com- Ele toma o crédito, tá? Você também, o crédito da entrada. Da entrada então, na entrada eu atualizo o custo, é isso? Como é que eu faço a entrada disso? Porque tá há muitos anos esse imóvel. 31/12, você vai fazer o redutor de ajuste. Ou você toma o crédito corrigido ou pega o valor do CIB. Ah, dá para fazer em 31/12. Tá Isso, bom. tá? Tá, muito obrigada, professor. Obrigado. Nunes Boa Contabilidade. noite. Boa noite. Oi? Não, Boa não, noite. o outro, boa noite. Nunes Contabilidade. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Professora, a minha dúvida é a seguinte: contabilmente, nós vamos ter que contabilizar os créditos também por unidade? Sim, sim. O redutor de Jesus, ajuste, você vai fazer uma planilha da foto em 31/12, aí você vai explodir isso para cada unidade por metro quadrado. certo, mas o do mês também, né? Porque hoje eu faço a contabilidade do imóveis em construção, eu faço no estoque, certo? Sim. O do mês, o do mês, para efeito de CBS, é um pacote só. Você vai continuar fazendo o custo para efeito de imposto de renda por pacotinho. Por pacotinho? Peraí, agora eu buguei. É Se eu assim, não vendi tudo, eu vou poder tomar crédito de tudo?
No do mês, sim. Redutor de Independente se ajuste, eu não. tiver unidade no estoque. Sim. Redutor de ajuste, não. Ah, tá, entendi. O redutor de Agora eu não ajuste é por entendi. unidade. Tá, eu não entendi a alíquota de 3%. Como é que você chegou nos 3%? Se a alíquota for 6 do CBS, que é o que eu acho que vai ser, existe um Mas redutor. 6 baseado em quê? Não, é Como é minha, que chegou no 6? a alíquota global do IVA, eu acho que vai ser 27, e Tá. a divisão vai ser 6 de CBS e 21 de IBS. É meu palpite. Ah, tá. Não tem um percentual definido quantos por Não, cento vai ser para o CBS e quanto vai ser para o IBS. ainda É não. porque tem pessoas estimando em 40% de CBS, então não tem nada a ver, né? 40? Não. É, da alíquota cheia, eles estão falando Ah, assim, ó, dos 28%, 40% vai ser CBS. É tudo chutômetro? chutômetro, palpite, bet, palpite. Ah, tá. O meu palpite é muito menor de CBS, mas é palpite. Você acha que o CBS vai ser quantos por cento da alíquota cheia? Vai ser 6%, Tá. tá? Obrigada, Tá professor. bom, querida. Dirson, Boa noite. O professor, estão me ouvindo? sim. Sim. É duas coisas. A primeira coisa, se eu optar pelo CBS já imediatamente, a nota fiscal é óbvio que é muito fácil que eu vou emitir tributando o CBS, com a CST, todas essas coisas mais, né? O CCLES. O grande X é se eu optar por manter alguns dos imóveis no RET normal, como que eu vou ter que emitir essa nota fiscal? Porque daí eu não vou destacar a CBS. E a outra pergunta é, qual que é a nota que vai ser utilizada para isso? Será que vai ser a nota que está sendo ainda desenvolvida, que é aquela IAB lá? A nota eu não sei. Temos que esperar a regulamentação, temos que esperar publicar no Portal Nacional, não sei. É possível que seja. E se você não fizer a opção pelo RET, fizer a opção pelo RET de transição, você não vai ter o destaque do IBS. Ponto final. Vai pagar 4% e vai colocar ali RET de transição. Acabou. E É usa o isso mesmo. CST daqueles de não tributados É lá. isso. É isso. Isso. Mas Hum. vamos esperar para ver. É o meu palpite. É, E agora em 2026? Porque em 2026 nós não vamos saber ainda se vai para um lado ou para o outro. Eu vou ser obrigado a emitir todas as notas como se o tributado fosse da CBS. Sim, sim, claro. Tá. E depois é que eu tomo a decisão lá no início de 2027. Isso. Depois do segundo turno Então, da eleição. daí então nós temos que aguardar para ver se vai ser qual tipo de nota vai ser, como que eles estão desenvolvendo ainda. Sim, Ah, ok, então. Muito obrigado. tá bom, meu cara, tá bom. Wagner Barreto. Boa noite, Piraci, tudo bem? Beleza. Piraci, aquele e o RET de 1% vai ter alguma mudança? Que é o do programa Minha Casa Minha Vida, É a mesma coisa que eu falei de 4, tudo de proporcional. 4, né? Isso. Certo. Divide por 4. Aí, no caso da nota fiscal, nesse período de 1º de agosto até 31 de dezembro, vamos supor que eu vou optar pelo RET, continuar no RET. Então eu não destaco, né? Nem BS, nem CBS, né? Em 2027. Em Em 26, 2026 eu destaco, claro. A opção, mesmo sendo pelo RET. a opção é só 27. Ah, beleza. Agora, uma dúvida que eu fiquei naquela planilha, para encerrar, é ali no redutor de ajuste, que pega o custo da obra, tudo, e no final você colocou lá um outro redutor o crédito presumido do mês. Beleza, ali foi no mês de janeiro. Aí em fevereiro, esse crédito presumido, no mês seguinte, ele entra no redutor de ajuste? Não. O redutor de Não, né? ajuste é uma foto em 31/12 de 26. Ah, é a foto. Ah, entendi agora. Entendi agora. E sempre vai ser as vendas do mês que eu vou pegar os créditos do mês, não é isso? Isso, isso. Ah, entendi. Ah, beleza. Agora entendi. Tá bom? Pronto. Obrigado. Valeu, valeu. Evânia.
Doutor, no caso das holdings de administração de bens, que elas têm lá os estoques de imóveis, né? Ela também vai fazer esses Sim, levantamentos? sim, para apurar o Sim? custo, Com base sim. em quê? O custo de O que que ela vai aquisição, usar de base? custo de aquisição, Hã? custo de aquisição. Ah, e esse custo eu lanço como crédito no mesmo valor que ele era, não vou atualizar nada. Você guarda ali para quando vender, Tá, certinho. tá? Obrigada. Pessoal do Instagram, eu vou encerrar porque tem um limite de horário no Instagram. Então, eu estou encerrando aqui. Muito obrigado por todos vocês que participaram do Instagram. Eu vou ficar só no Zoom agora. Amanhã a gente fala de novo. Obrigado. Até já, vou fechar. Vamos lá, pessoal. Guilherme Lapo. Doutor Piraci, boa noite, muito obrigado pela live. Uma dúvida aqui: quando nós fazemos uma incorporação imobiliária, a gente tem uma carteira de vendas de diversos imóveis, né? Para cada um desses imóveis, a gente vai ter o valor de venda, a gente vai ratear o redutor de ajuste do terreno entre todos esses imóveis, né? Aplicar o redutor para cada um, calcular a base, calcular o tributo de cada um, e esse IVA atribuído a cada imóvel, caso ele seja uma venda parcelada, como é na maioria das incorporações, você cobra um final, parcelas de obras e repasse, você também vai poder ratear o IVA, né, proporcional ao regime de caixa, como você bem disse. E isso, na velocidade de venda do empreendimento, vai gerar débitos ao longo dessa carteira, ao longo dos anos, certo? Porém, os empreendimentos imobiliários, eles têm um ritmo de investimento, né, tem um ritmo de desembolso de obra ali, estão no curto prazo, enquanto muitas vezes essa carteira de recebíveis está num longo prazo, né? Loteamento, por exemplo, tem carteiras aí de 15, 20 anos, enquanto todos os créditos vão estar concentrados ali no início, né, durante as obras. Então, isso, durante um determinado mês ou determinados meses ali no início, vão gerar mais créditos naqueles meses do que débitos a pagar. E a lei prevê o conceito dos ressarcimentos, né? Então, eu estou entendendo aqui que, eventualmente, a gente pode ter um saldo credor num determinado mês e nós solicitaremos um ressarcimento, que a lei fala lá de 30, 60, até 180 dias para receber. Eu queria entender, na sua visão, se você acredita que realmente a gente vai no final do mês ver que a gente tem um saldo credor naquele mês, solicitar um ressarcimento, e isso vai cair um PIX na nossa conta da nossa SPE, dali 60, 180 dias. Você corrobora com isso? Até veio no regulamento do CBS agora essa previsão desde que haja patrimônio de afetação, né? Tá escrito lá. Tá escrito lá. Vamos ver o que vai acontecer. Sinceramente, a restrição de imposto de renda da pessoa física, ela é séria, ela vem rápido. Vamos ver. Vamos ver. Não Tá. tem como saber, Guilherme. E se você me Mas eu acho que permite, vem, sim. Eu acho que vem. se você me permite mais um ponto em relação a isso, você estava falando também que a gente terá a opção, né, de ficar no 208 do PIS e COFINS do RET ou e migrar para o que eu chamo de IVA-RET, né? Você continua para o RET, para o Imposto de Renda e Contribuição Social, mas você migra para o IVA trocando 208. A penalidade, vamos chamar assim, de ficar no 208 é não poder usar os créditos de tudo que você adquirir. E aí vem uma dúvida, que é aquela questão: eu posso escolher isso só para os empreendimentos que eu vou lançar e registrar em incorporação imobiliária a partir de 2027, ou um empreendimento que eu já lancei, mas eu ainda tenho estoque, eu poderia vender essas unidades que eu ainda não vendi a partir de 2027 no IVA, sendo que as passadas ficam lá no 208 ou no 365? Então, eu penso que, tal qual acontece hoje no empreendimento normal, isso é por empreendimento. No empreendimento, ou seja, comecei, lancei já em 2026, já era. Vai ficar Aí, tudo no 208 e se eu tiver alguma nota fiscal com IVA destacado de qualquer coisa, consultoria, construção, etc., no ano que vem eu vou incorporar isso ao meu custo de desenvolvimento. isso. Aí nós vamos fazer proporcional ao que tem tributação do RET e o que não tem. Mas Então eu poderia. vamos aguardar um aprofundamento na regulamentação, mas em tese seria isso, tá? Obrigado pela atenção. Valeu, meu caro. Pedro Vasco. Professor, tudo bem? Boa noite. Professor, eu tenho uma dúvida, me desculpa se for boba. O redutor social e o redutor de ajuste, ele funciona tanto para quem trabalha com SPS e para quem trabalha
dentro da matriz com várias CNOs? Porque não tem nada a ver com a atividade societária da empresa. O redutor social é sempre aplicado pela unidade vendida na primeira vez. Então, Uhum. tranquilo, pode usar sempre. Não tem a ver com ser Então eu posso, SPE ou não. tá? Então eu posso até 1 de 27, eu tenho que fazer o cálculo tanto se é SPE ou se está dentro da matriz, né? Sim, E outra dúvida rápida é o RET. Nessa questão também de na matriz SPS, eu posso escolher por obra se eu vou optar pelo RET de transição e pelo ou paga o CBS. penso que sim. Tá bom. Tá? Era isso, professor. Tá bom, meu Muito caro. obrigado. Obrigado a você. William, Boa noite, professor. beleza? Professor, eu tinha uma dúvida. Na redutor de ajuste, vamos supor que a unidade X deu 100 mil de redutor de ajuste. E eu pego e vendo essa unidade. E aí que vem a dúvida. Normalmente ele vende, sei lá, em 36 meses essa unidade. E como a gente está falando que o destaque do imposto ele vai ser por caixa, eu teria que, vamos supor, ratear esses 100 mil reais nas 36 parcelas para fazer o Sim, cálculo. sim, Tá, sim. então ele vai acompanhar o recebimento via caixa, Sim. né, para poder fazer. E em contrapartida, quando eu lançar esse crédito em 31/12, seria uma receita, eu vou lançar uma receita Não, de não, não. Ele é extra contábil. vai transitar em conta de compensação para ter um controle Isso, na isso. contabilidade. Ativo e passivo. Ativo e passivo. Tá bom, entendi. Obrigado. Valeu. Tiago, Professor, boa noite, tudo bem? Obrigado beleza. pela exposição aí, foi ótimo. Eu tenho duas dúvidas, mas mais sobre o olhar consumidor aqui. Tendo em vista que as incorporadoras gigantes aí, elas têm, às vezes, especuladores imobiliários, né? Essas pessoas provavelmente vão se enquadrar ali naquele aspecto de contribuinte. No momento dessa compra ali, dessa venda, é importante que a incorporadora, você entende, né, que é importante que a incorporadora pegue os dados e pergunte a esse contribuinte, a esse cliente, né, se ele é ou não contribuinte, para que, eu não sei se isso vai ser tão automático assim com o split payment, se isso já vai gerar crédito para o cara que é contribuinte ou não. Então, assim, é uma dúvida que talvez você não saiba também pelo cenário nebuloso, mas eu fico pensando porque talvez a incorporadora não agregue para si ali uma responsabilidade que talvez não seja dela. Cara, esse negócio é tão maluco, Tiago, é tão maluco esse negócio que eu vou te dar um exemplo de uma discussão que eu tive hoje com um cliente aqui, tá? Vamos pegar o exemplo da locação, tá? Você vai ter uma Uhum. situação, o locador passa a ser contribuinte de CBS a depender do faturamento que ele está tendo no ano, certo? Então, vai chegar num ponto, você está falando do consumidor, olha que loucura o que está acontecendo. Vai chegar num ponto que você vai ter um contrato de locação em andamento, de 3 mil reais, beleza? Você é locatário, eu sou locador. É 3 mil reais porque eu não sou contribuinte de CMS, beleza? Beleza. No mês de agosto, eu passei a ser contribuinte. Eu sou locador, você é locatário. Então, Sim. no mês de julho, eu te mando uma nota fiscal de locação de 3 mil. Aí eu passei a ser contribuinte. No mês de agosto, eu vou te mandar uma nota de 3.040. E vou dizer para você, olha, ô Thiago, eu passei a ser contribuinte de CBS. Aí você vai dizer, foda-se, o que eu tenho a ver com isso? Não é? Mas é isso, Exatamente. é isso. É, Então que aí assim, para as incorporadoras vai ser uma loucura porra! para as grandes incorporadoras, né? Porque você vai ter que ter um controle se o cara é ou não é. Então, assim, eu Não, sugeriria que a pessoa fizesse ali, assim, se é ou não é, o Thiago, que eu tenho que fazer com esse é de pior do que isso. Na locação, o cara pode ser em agosto e não pode não ser em setembro. não ser depois, né? Exato. Olha que loucura. Como é que você E aí faz isso? a outra dúvida seria mais ou menos em relação a isso também para casais, por exemplo. Então, o casal vendeu um imóvel, ele construiu e vendeu um imóvel ali. E é comunhão parcial de bens, por exemplo. Os dois passam a ser contribuintes, por exemplo. Como que vai ser isso, essa apuração depois, sabe?
quem vai dever pagar o quê, quanto, Tem muita coisa aí que vai ter é que muito louco, ser né? trabalhado, discutido. Tem muita coisa ainda que não tá clara. Mas é isso mesmo, loucura. Loucura. Beleza, obrigado mais uma Valeu, vez. meu caro. Andressa, Oi, boa noite. Desculpa se minha dúvida for redundante, é que eu sou nova na área. Então, no caso da unidade que o senhor falou, que vai ser por unidade, eu tenho um cliente que ele está construindo 3 imóveis, né? Ele comprou um terreno num CNO só, 3 imóveis. Cada imóvel desse que ele for vender vai ser considerado a primeira venda ou apenas no primeiro dos 3 imóveis vai ser a primeira venda? não, é a primeira venda de cada imóvel. Ah, perfeito. Obrigada. Tá bom, cara. Ramon, Boa noite, Graci, tudo bem? beleza. Eu tenho uma dúvida sobre loteamento, né? Tem a incorporadora que faz o loteamento e vai vender os lotes lá também. Os lotes vai ser no mesmo formato de imóveis, de apartamento? Sim, sim. Sim, né? Só muda o Agora, redutor social porque é 30 mil ao invés de 60. tá. E outra dúvida. Vamos supor que chegou em dezembro, tem uma empresa está vendendo um apartamento 400 mil, naquele exemplo que você deu. Em janeiro eu vou comprar ele pelos mesmos 400 mil. Não teria que ter uma redução do PIS e COFINS nesses 400 mil? Tem, você vai tirar o preço, você vai tirar o PIS e COFINS e colocar o CBS. Isso, porque senão ele vai me vender pelos mesmos 400 e eu vou pagar aqueles 2 mil. Não, não, claro, claro, claro. Não, o exemplo que eu dei aqui foi só para facilitar o plano gerencial, mas a formação Aham. do preço é sai PIS e COFINS, entra CBS. Para eu entender, porque na hora que eu for, se tiver alguma venda, né, de imóveis, para eu entender, falar, mas lá em dezembro você está vendendo 400, você continua Tem. vendendo menos 400 mil. Não, tem que tirar o preço do PIS e COFINS. É mercado, né? Tá, joia. Mercado. Aham. Pessoal, preciso encerrar porque tem um tempo limite para ficar no blog, tá? Então eu vou fazer mais uma última pergunta aqui e aí eu termino, tá? O Ramon já perguntou? Não lembro. Ramon perguntou? Já perguntei. Tá bom. Elielson. Elielson é o último, então. Elielson. Não. Motorola Ultra. Quem é Motorola Ultra? Gabriela. Pronto. Última voz feminina. Gabriela. Ótimo, show de bola, professor. Boa noite, obrigada pela aula. Só reforçando o que o colega falou sobre a construção do galpão que ele está fazendo para alugar, o custo de aquisição do imóvel no processo de locação. Esse custo a gente gera um crédito, correto? Sim. Para bater. Então, Na esse venda. custo de aquisição ele gera um crédito. Sim. Na venda. Na venda. Na venda. Não, mas e para aluguel? Eu comprei Não. um imóvel para Não. alugar. Não Não. gera crédito? Não. Não. Entendi. No Obrigada. aluguel, não. Pessoal, vou dar por encerrado então, mais uma vez aqui, muito obrigado. Amanhã está no blog, a gente se encontra nos grupos de WhatsApp, encontra no Instagram. Foi um prazer estar com vocês. Mais uma vez, obrigado por tudo. Vamos para a próxima. Obrigado, obrigado. Obrigado pelas congratulações aqui. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, Eduardo. Valeu, valeu. Tchau, tchau.